pior momento para você descobrir que seu monitoramento não é confiável é quando sua rede começar a cair. Porque nessa hora, o que o seu provedor precisa não é de um dashboard bonito. Ele precisa enxergar, é saber o que está fora, qual o host que está com problema, quais clientes que estão sendo impactados, aonde que o problema começou e principalmente a possibilidade de você detectar um problema antes que ele vire um incidente. Eu sou Renato Ornelas, fundador do CTO da OpenX, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a nova solução da OpenX, que é o MOX, a solução OpenX para monitoramento gerenciado de provedores. Tem uma frase que a gente usou para trazer o conceito que a gente usou para desenvolver essa solução. Vou aqui usar o meu latim, não sei se vou pronunciar corretamente. Quis custodiet ipsus custodiet, que é quem monitora o monitoramento, né? Quando ele trouxe esse conceito é quem vigia os vigilantes. O MOX é aquele vigia que está cuidando, monitorando sempre a sua rede, que nunca tira férias e se por acaso ele ficar doente, passar mal, ele tem outros dois caras prontos para substituí-lo. Tá aí um problema, pessoal, que eu conheço desde sempre, que é os provedores, eles começam lá com a sua estrutura, colocam lá um servidor Zabbix para monitorar a partir de uma VM, num ponto único, tudo rodando numa única máquina, o front-end do Zabbix, o banco de dados, o Zabbix Server, tudo aquilo rodando numa única máquina e o provedor vai crescendo e é algo que é difícil de gerenciar, difícil de escalar e começa a criar pontos cegos, porque o seu provedor começa a não enxergar aquilo, a sua estrutura como um todo. E esse é o grande problema e é isso que o MOX vem trazer para vocês ficarem mais tranquilos para operar a sua rede. O grande problema que eu vejo muitas vezes, principalmente quando a gente está lidando com a consultoria de alguns clientes, é que o monitoramento, às vezes, ele falha ou ele não tem as informações no momento mais importante, que é no momento em que algum problema, algum incidente está acontecendo. Então você vai acessar o monitoramento, estão faltando as informações que te ajudariam a diagnosticar aquele problema. Se quando que aquela interface começou a taxar erro, quando que o nível de sinal começou a variar. Então, sem essas informações, o diagnóstico fica muito mais difícil. Então, a gente tem aquela série aqui no canal que a gente fala como a gente faz para resolver problemas. E um dos motores do que a gente usa para resolver os problemas de uma maneira muito eficaz é exatamente a nossa capacidade de coletar, armazenar e principalmente interpretar todos aqueles gráficos, aqueles métricas que os monitoramentos que a OpenX desenvolveu vão conseguir trazer para a gente e nos ajudar nesses insights. Então, muitas vezes vocês projetam a rede de vocês em anel, com várias redundâncias, etc. Mas o servidor de monitoramento, aquele cara que vai te ajudar naquele momento mais importante, ele está hospedado numa única máquina, lá num único POP, que se tiver algum problema, que ela pode ficar isolada e você vai precisar daquela ferramenta naquele momento mais importante para te ajudar a diagnosticar, ela vai estar simplesmente apagada, sem acesso. Então, é exatamente isso que a gente vai trazer para resolver o problema. Imagina uma empresa de segurança que monitora as câmeras 24 horas por dia. Tem uma sala cheia de telas com pessoas acompanhando todas as movimentações, percebendo, identificando e notificando quando acontece alguma coisa estranha. Para que essa solução funcione muito bem, a gente precisa de três coisas. A primeira, a gente precisa garantir que sempre tem alguém de olho, ou seja, não adianta aquela pessoa do monitoramento olhar somente no horário comercial, ela precisa estar monitorando em todos os tempos, coletando as informações e prestando atenção em todas aquelas leituras para poder ver o que está acontecendo 24 horas por dia, porque a sua rede não pode parar e ela funciona 24 horas por dia. O MOX nasce com essa ideia, ser essa sala de monitoramento, ela vai ficar prestando atenção em todos os parâmetros técnicos da rede do seu provedor e te avisando toda vez que ele detectar alguma coisa anormal. A segunda coisa é que se essa sala de monitoramento pegar fogo, existe outra. Esse é o ponto que muitos de vocês provedores pecam, porque vocês pegam essa estrutura de monitoramento e colocam num único lugar. Então, se acontece um incidente, você fica completamente cego. A estrutura que a gente montou aqui para o MOX, ela é espalhada em vários POPs da OpenX. Tem duas centrais de monitoramento no Brasil, mais uma que a gente colocou lá no nosso rack, lá que fica em Miami, para a gente conseguir monitorar e garantir toda essa resiliência. Então, se eu tiver um problema na estrutura principal de monitoramento, o backup assume imediatamente. Se eu tiver problema em duas centrais de monitoramento aqui no Brasil, a que fica lá nos Estados Unidos vai assumir imediatamente. A terceira coisa que é muito importante é que se você precisa, por exemplo, de acessar, entrar em contato com essa empresa de monitoramento, você sempre vai ligar para o único número, independente de qual sala de monitoramento que está ativo, vai conseguir falar com ela imediatamente. Então esse é outro ponto que a gente montou na nossa estrutura. Independente de qual sala que você tiver operando no momento, você vai sempre ter um único endereço. Você não vai ter que adivinhar, poxa, será que vou precisar de acessar o monitoramento por São Paulo? Ou será que é no monitoramento que está no SP4? Ou será que é o que está em Miami? A gente criou uma estrutura que isso vai ser completamente transparente para você. Você não precisa se preocupar
em qual servidor que você vai acessar para ter os dados mais recentes do monitoramento. Você simplesmente vai acessar um endereço único e a partir daquele endereço você vai ver todas as métricas relativas ao seu provedor. Então a ideia principal do MOX não é simplesmente um monitoramento, é a gente pegar toda a tecnologia que a OpenX já utiliza no seu dia a dia, a gente pegou isso e colocou numa escala de alta disponibilidade com redundância e que a gente consiga utilizar isso para os nossos clientes também, porque a gente começou a ter um problema de ser difícil de escalar e de implementar todas as customizações que a gente faz nas nossas ferramentas de monitoramento para aplicar isso em larga escala para os nossos clientes. Então nós decidimos que seria muito melhor pegarmos e montar uma estrutura de altíssima disponibilidade para oferecer isso como serviço para os nossos clientes do que precisar de replicar todo esse cenário, toda essa complexidade, manter tudo isso atualizado dentro dos nossos clientes. Isso ficou um problema de escala muito grande. Então criamos esse produto para resolver esse problema de ter um monitoramento gerenciado com várias ferramentas. Então nós estamos falando não somente de um Zabbix, nós estamos falando de um Zabbix, ferramentas que vão usar Prometheus, usar Graphite, usar várias ferramentas que a OpenX já utiliza no seu monitoramento para coletar aquelas métricas mais importantes, o que precisa ser coletado via telemetria em tempo real, nós vamos coletar em telemetria em tempo real, o que pode ser monitorado via Zabbix, nós vamos monitorar e integrar tudo para vocês de uma visão completamente integrada e muito mais fácil de vocês manipularem e entenderem para gerenciar o seu provedor. E eu já sei que você está pensando, mas eu já tenho um Zabbix, já estou resolvido. Sim, mas você pode cair, se você tem um Zabbix hoje, você pode cair naquele problema de se esse Zabbix tiver um problema, seja porque o disco dele encheu, seja porque deu problema no processo, seja porque o servidor travou, seja porque deu um problema na conexão de rede do seu servidor Zabbix com o seu backbone, ele não é resiliente, ele não está preparado para te ajudar naquele momento mais crítico. Então, o ambiente que foi criado do nosso lado foi um ambiente criado para nos ajudar naqueles momentos mais críticos. Então, quando o seu ambiente, por exemplo, o POB onde está o seu servidor Zabbix começar a falhar, você vai ser alertado ou seu monitoramento vai embora junto. Então é exatamente para isso que o MOX foi criado e isso que ele vai te ajudar no seu dia a dia. Então a comparação correta não é que é melhor, MOX ou Zabbix. A questão é que o MOX foi criado para continuar funcionando mesmo que a falha esteja acontecendo, que pudesse estar impactando o serviço de monitoramento. Então a gente tem toda essa estrutura que eu expliquei para vocês e além disso a gente tem equipamentos que estão rodando na nuvem que vão monitorar do lado de fora e acompanhar em tempo real se todo o monitoramento está funcionando e performando bem. Então a gente tem aquele conceito que eu falei no início do vídeo de algo monitorando o monitoramento da rede de vocês. Outra dúvida deve estar na cabeça de vocês é se eu perder a comunicação com o OpenX ou ficar sem monitoramento, dois aspectos sobre isso que vão te ajudar a entender como que vai funcionar a solução como um todo. Primeiro é que a gente vai instalar um agente dentro da rede de vocês, que ela vai ficar coletando todas aquelas métricas dentro da sua rede e em caso de perda de comunicação entre a sua rede e a rede da OpenX, esse agente ele vai ficar armazenando localmente esses dados e assim que a comunicação se restabelecer, ele vai mandar todas aquelas métricas. Então a gente não vai ficar com aqueles buracos no gráfico, porque o seu agente local vai continuar coletando. E essa estrutura dos agentes locais, a gente também consegue implementar com redundância do lado de vocês, porque não precisa rodar um servidor Zabbix com um cluster que a gente montou aqui do nosso lado. Do lado de vocês, pode ser simplesmente os vários agentes espalhados em vários data centers, vão ser máquinas bem mais leves, VMs bem mais leves, por exemplo, que vão conseguir fazer essa coleta. Outro ponto que vai ajudar nisso é que do lado da OpenX, a gente vai monitorar se a gente está conseguindo falar com esse agente e vai monitorar a partir da OpenX os pontos principais da sua rede. Então a gente vai conseguir detectar, por exemplo, se o seu roteador de borda teve algum problema, se algum fornecedor seu teve problema. Então, algumas coisas a OpenX vai monitorar de fora para dentro e outras coisas vão ser monitoradas de dentro da sua rede, reportando para a gente ter essas duas visões, unificando como a sua rede está por dentro e como a OpenX enxerga a sua rede por fora. Vou contar para vocês um segredinho de bastidor. A gente começou a desenvolver uma versão nova do nosso monitoramento há alguns anos e a gente sofreu com um problema de uma máquina deu problema, corrompeu os SSDs, como estava em desenvolvimento, a gente não tinha um backup ainda. Então, quando a gente retomou esse projeto no ano passado, a gente fez questão de fazer algo muito sólido e que a gente construísse algo que fosse a prova de balas para o que a OpenX precisa para usar para monitorar a rede dela. Então, quando a gente viu que para vários dos nossos clientes teria um potencial muito grande para utilizar esse tipo de solução, a gente falou, tá aí, vamos dar essa incrementada nessa solução para que a gente consiga também ajudar os nossos clientes. Essa nossa solução, o MOX, ela está na fase de lançamento, então a gente está fazendo o teste com alguns clientes para a gente ver
quais são as outras ferramentas que a gente vai ter que agregar, o que a gente deveria monitorar. Uma coisa que é muito legal destacar é que, por exemplo, imagina que a gente teve um problema com algum cliente que a gente descobriu depois na análise do incidente. Olha, se a gente tivesse monitorado esse parâmetro aqui, a gente teria conseguido prever o incidente. Então, quando a gente fizer essa alteração no MOX, ele vai valer para todos os clientes que estão gerenciados. Então vai ser um negócio muito mais fácil e vai criar um monitoramento cada vez mais robusto. Então a ideia principal, pessoal, não é enxergar os incidentes acontecendo, é começar a perceber os sintomas que algum incidente possa vir a acontecer. Aposto que você já passou por aquela situação em que você olhou um link que estava caindo e viu que estava taxando o erro. Então não seria bom você ter sido alertado que estava taxando o erro antes? Não seria bom, por exemplo, você ser alertado que aquela sessão BGP com aquele fornecedor caiu? Não seria bom você ser alertado que, por exemplo, aquela sessão BGP caiu porque a quantidade de prefixos que eu estava mandando era 2.000 e passou para 2.500 e depois disso que ela começou a cair? Então, tudo isso são ferramentas que a gente está plugando no MOX que vai ajudar muito vocês. Então, se você estiver interessado em conhecer mais sobre o MOX, acesse aí agora mox.openx.com.br, que lá dentro desse site você vai poder fazer o pré-cadastro para você conhecer mais sobre a solução e, quem sabe, participar da fase de testes dele. E vamos trazer aqui no canal também outros vídeos detalhando mais tecnicamente como que a arquitetura que a gente decidiu, por que a gente tomou uma série de decisões para garantir que fosse a última vez que a gente vai montar um sistema de monitoramento, porque a gente está muito tranquilo e muito confortável com toda a estrutura que a gente montou para colocar isso de pé. Um grande abraço e até o próximo vídeo.